Olá, as contradições mutáveis são contradições que se movimentam um pouco mais do que aquelas contradições fixas. A análise do David Harvey é, portanto, tentar separar, embora no conjunto as contradições se articulam. Vamos recuperar aqui as 7 contradições fundamentais e depois aí a gente passa para a contradição 8, 9 e 10. 1. A contradição entre valor de uso e valor de troca e a dependência da existência do dinheiro. Dentro do valor de troca também há uma dependência jurídica, tá? Tudo a favor do capital para o controle, né, do uso e das trocas a serem feitas na economia. 3. Portanto, valor de uso, valor de troca articulam-se com o Estado capitalista e com a propriedade privada. O Estado pode usar a violência e as pessoas podem adquirir a propriedade, embora seja muito difícil, né, os trabalhadores juntarem dinheiro para adquirir a propriedade. 4. Tudo isso constitui a base para o acúmulo do capital, né? Isso é força, é decisivo para que o capital se fortaleça e passe a acumular. Um pouquinho de cada trabalhador. No conjunto, a classe capitalista, a burguesia, é a acumuladora, digamos assim, da riqueza. Bem, diante disso, há uma desigualdade de lucros entre os capitalistas. Alguns ganham mais, outros ganham menos. Já aí permeia um processo de alienação do trabalhador e faz com que seja aumentada, digamos assim, essa grande contradição entre capital e trabalho. 5 e 6, em movimento, essas contradições vão acelerar outros processos de contradições na circulação do capital, naquilo que ele vai realizar, né, no campo do mercado, das trocas, da aquisição de bens, de consumo, de serviços. E, finalmente, o fechamento dessas contradições fundamentais é que o capital tem que se basear no valor de troca. A partir do momento que os trabalhadores se baseiam muito mais nos valores de uso. Nesse sentido, as contradições são fundamentais porque em qualquer época histórica isso acontece. Tá? Nós vamos passar agora a ver aquelas contradições que são mutáveis, ou seja, vai depender aí de uma série de ajustes para que elas ocorram de forma a se juntar às contradições fundamentais. Contradição 8, tecnologia, trabalho e descartabilidade humana. Não é novidade para ninguém que o objetivo central do capital é o lucro, né? Do capitalismo é o lucro. Né? O objetivo do capital, além disso, é a reprodução do próprio capital e do próprio sistema. Né? O sistema lá, como diz Mesaros, metabólico, sistema metabólico do capital. O David Harvey vai utilizar dois termos, na verdade, o hardware e o software. O hardware são os computadores, as máquinas, e o software, os programas. Com esses dois movimentos se junta um terceiro, né, que é o controle do trabalho, a organização, a gestão, tudo isso que a gente vê hoje em dia relacionado às empresas, no sentido de um fluxo mais adequado de trabalho, produtividade e realização. Historicamente, houve diferentes formas dessa organização do trabalho, do ponto de vista do capital, dos capitalistas. Então, no Fordismo era de um jeito, né? Hoje já com uma economia mais globalizada, mundializada, tal, há uma gestão que se diz flexível do trabalho. Os trabalhadores participam mais dessa gestão, mas tudo para objetivar o lucro. Né? O lucro é sempre o objetivo, a meta. E aqui é importante a gente dizer assim, o capital sozinho não é responsável
por esse avanço da tecnologia para a obtenção do lucro. Na verdade, ele se junta ao Estado, o Estado que fornece, portanto, a guia fundamental da ciência e tecnologia. É claro que nós temos, com o fortalecimento de monopólios e oligopólios, o capital participa dessa produção, não é, de ciência e tecnologia. Mas cabe aos estados, né, essa articulação principal, digamos assim, de liderança desse tipo de reprodução. Bom, então tudo isso acelera, obviamente, a produtividade e ao longo do tempo muda uma série de processos, né? Então máquinas, seres humanos, coisas, etc., vão sendo processados, digamos assim, numa lógica de velocidade, no qual a tecnologia vai se reproduzir por si só, né? Nós vivemos hoje a era aí do controle remoto, do botão, do robô, só para a gente ilustrar algumas ideias nesse sentido. O Harvey cita 5 imperativos tecnológicos. 1. Organização das divisões do trabalho. Então hoje, por exemplo, muitos programas são atualizados o tempo todo. Então você tem lá o hardware e o software. O software, os programas que são responsáveis por essa dinâmica e esse fluxo de organização. 2. Facilitar a aceleração da circulação do capital. Bom, então precisa de tecnologia para isso, né? Não só nos meios de transporte, das coisas físicas, mas também nos computadores, né? Lançar dados de matriz para filiais e por aí vai. A informação aqui é uma questão sensível, né? Ou seja, pensa, por exemplo, nas fake news, no combate a isso e na origem, na informação verdadeira, como que ela é dissimulada e reproduzida. 3. Armazenamento e recuperação de dados. Olha aí um tema, não é, do mundo dos computadores, muito interessante, né? Como que nós guardamos memórias, como que essa tecnologia pode ser utilizada num futuro breve, num futuro mais distante. Então esse tema merece um certo cuidado, né? Na lógica do capital, dados como desemprego, o mundo aí dos salários, das profissões, são importantes, são estratégicos e precisam ser armazenados, não é, numa situação assim de uso e como que esse uso pode ser distribuído, não é, a pesquisa e aos capitalistas, aos empresários, para criar novas formas, né, de trabalho e de produtos. Bem, mas muitos dos dados aí do Banco Mundial, FMI, etc., acabam também por não ter muito sentido, né? Então o capital também sabe precisar e filtrar os principais dados. Aquilo que o torna poderoso diante desse conhecimento. 4. As finanças e o dinheiro. Obviamente, o controle de tudo isso depende de tecnologia cada vez mais sofisticada. Veja, por exemplo, as transações bancárias, as aplicações, o repasse de dinheiro, o Pix e esse tipo de coisa que precisa de uma certa segurança tecnológica, não só para o capital, mas para o conjunto da sociedade, porque é uma questão de confiabilidade no sistema, né? Uma vez que o dinheiro passar a ser só fictício, né? Um número sem o papel, sem a moeda, isso vai ser cada vez mais importante, tá? Esse controle financeiro por meio da tecnologia. Bom, mas aí você pode pensar, isso pode ter furo, claro, e é exatamente a contradição, não é? Ou seja, os fluxos desses dinheiros, né, mais fictícios e, enfim, de como que os bancos, as empresas, não é, o sistema financeiro como um todo lucra a cada segundo. 5º e último, o controle do trabalho. Aqui é importante um destaque
para essa ideia de controle a partir de um futuro incerto. Porque vamos pensar o seguinte, eu posso controlar várias coisas, eu sou professor, eu posso controlar meus alunos na sala de aula, né? Vamos pensar assim. Porém, que tipo de pessoa eu controlo? Eu controlo alguém que foi formado. Portanto, esse futuro é incerto. Essa ideia que eu queria passar aqui, como que o capital pode controlar um trabalho no futuro que possa se rebelar contra ele. Diante disso, Harvey vai anunciar uma ideia que me pareceu interessante. Ou seja, esse controle, ele não é tão controlável. Vamos lá, eu vou ler um trecho que vai dar sentido a essa consideração. A fantasia capitalista do controle total sobre o trabalho, o trabalhador, tem suas raízes nas circunstâncias materiais, principalmente na dinâmica da luta de classes em todas as suas manifestações. Há uma contradição central. Se o trabalho social é a grande fonte de valor e lucro, substituí-lo por máquinas ou trabalho robótico não faz sentido, nem política, nem economicamente. Por mais que o capitalista, o dono do capital, os donos de capitais, né, possam tecnologicamente desenvolver um mundo novo, cheio de expectativas, né, ainda assim vai sobrar o homem e a sua vontade de criar e destruir. Ou seja, isso é uma coisa interessante, né? Porque nós criamos e destruímos, né? Na medida em que nós nos apegamos, nós nos desapegamos. Na medida em que nós fazemos coisas do ponto de vista do crescimento, né? Dos produtos que nós criamos, nós vamos querer novos produtos e, portanto, vamos destruir esses produtos velhos para construir novos. A máquina não pode fazer isso. A máquina vai servir a algum interesse humano. E aí o capital não tem como controlar isso. Por fim, a descartabilidade humana. O capital desemprega, sempre desempregou. O desemprego faz parte, né, da espinha dorsal do capital, do sistema capitalista. E cada vez mais é necessário para o capital, é necessário esse desemprego, esse descarte humano, né, em função da própria tecnologia. Mas aí é exatamente isso que eu chamo a atenção para este limite. Porque daqui a pouco a gente começa a destruir nós mesmos, né? Os próprios capitalistas vão começar a destruir, porque desemprego crescente, substituição de homem por máquina, maquinização, é um mundo maquínico de todas as formas, né? Nós estamos envolvidos nos celulares, nos computadores. Com isso, nós vamos perdendo, né, a nossa capacidade humana, né, a favor da máquina. E na medida em que acende a luz vermelha para que isso não aconteça, é possível, né, uma virada de jogo, ou seja, tanto do ponto de vista do capital, quanto do ponto de vista do trabalho e da organização dos trabalhadores. Contradição 9. Eu vou tentar ser mais sintético aqui, sobre as divisões do trabalho. Então tem classicamente aí a divisão técnica do trabalho e a divisão social do trabalho. Por divisão técnica, é todo tipo de trabalho que pode ser fragmentado, né? Pensa numa empresa, numa indústria, num sistema de produção que vai precisar de uma série de passo a passo, né? O primeiro passo a passo, aí tem um conjunto de trabalhadores. O segundo passo a passo, um outro conjunto de trabalhadores. E cada um desempenha uma função. Os japoneses, por exemplo, na lógica, né, de fazer um trabalho mais cooperativo, de tirar um pouco essa lógica da fragmentação do trabalho, né, criaram
né, essa perspectiva de todo mundo conhecer o trabalho na sua integração. Tá? Mas, no geral, o trabalho ele é fragmentado tecnicamente, né? Então há uma divisão técnica do trabalho. Aí nós podemos pensar por profissões, né? Dentro das profissões por áreas específicas, por saberes específicos. Podemos pensar por região, né? Há divisão entre homens, né? Mulheres, inclusive há uma série aí de símbolos que se usa aí, né, em determinados setores, né, da produção, setor primário, setor terciário. Então o trabalho ele tem assim a sua estrutura de forma totalmente dividida e fragmentada. Mas essa não é a principal questão. A principal questão é a divisão social do trabalho. Vamos deixar claro isso. A divisão social, ela tem a ver com uma divisão política, com uma divisão de conhecimento e, portanto, geradora de alienação. Todo trabalho será alienado no mundo do capital. Ok? O trabalhador produz, ele deixa lá a sua semente como ser humano, né? Aquele produto já saiu da mão dele, ele não vai consumir aquele produto e aí, portanto, se forma a alienação. Com essa ideia, há uma divisão social. Classes vão participar desse trabalho em diferentes situações. O Haver vai voltar a Marx, né? Vou ler isso aqui que é muito interessante. O trabalho, como sugere Marx, é reduzido a um fragmento de homem, em virtude de sua ligação com uma posição fixa, dentro de uma divisão cada vez mais complexa do trabalho. Os trabalhadores isolados e individualizados, alienados uns dos outros pela competição, alienados de uma relação sensual com a natureza, tanto da sua natureza como seres humanos sensuais e passionais, quanto da natureza do mundo exterior. Na medida em que a inteligência é cada vez mais incorporada às máquinas, a unidade entre os aspectos mentais e manuais do trabalho se rompe. Os trabalhadores são privados dos desafios mentais ou possibilidades criativas e tornam-se meros operadores mecânicos. Agora veja, quem serão esses operadores? Por acaso serão os filhos da burguesia? Não. Então, aí vem a divisão social, né? A sociedade, para o capital, é aquela que produz para que uma pequena classe se beneficie. E, portanto, isso é gerador de uma série de tensões. Os trabalhadores são privados, tal, a perda do sentido da totalidade ou autoridade pessoal diminui a satisfação emocional. Criatividade, espontaneidade e encanto desaparecem. Em resumo, a atividade de trabalhar para o capital se torna vazia e sem sentido. E os seres humanos não podem viver no mundo desprovido de sentido. Essa é a contradição. Contradição 10, monopólio e competição, centralização e descentralização. Nesse capítulo aqui eu encontrei uma citação interessante, né, até de certa forma cômica, que é a citação que o David Harvey faz do Joseph Stiglitz. Ele diz assim, o Joseph Stiglitz: há duas maneiras de enriquecer: criando riqueza ou tirando riqueza dos outros. A primeira contribui para a sociedade. A segunda subtrai dela, porque no processo de retirar a riqueza, parte dela é destruída. Quais são as principais engrenagens para que centralização e descentralização sejam combinadas? Primeiro, uma ideia básica. Como capitalista, vamos supor, há uma central, há uma empresa que comanda tudo. Tudo passa por ela. E com o passar do tempo, ela aumenta
o seu quantitativo de produção em outros locais, são as filiais. Então seria uma forma descentralizada. Mas não é bem isso que o Harvey vai dizer. Vamos começar aqui por uma ideia teórica. Ele diz assim: o capital é idealmente construído como uma série magnífica de colisões moleculares e concorrenciais entre capitalistas individuais que se movem livremente e buscam oportunidades de lucro no caótico oceano da atividade econômica. A realidade da concorrência internacional, enaltecida como tão benéfica para todos, é que ela exerce uma pressão descendente sobre os salários em benefício do capital. Então, sair de baixo para construir um negócio, para competir e tal, parece que não é tão interessante assim. Porque essa colisão molecular, essa briga de cotovelos, não é, entre várias empresas no mundo, na verdade ela beneficia o capital. E só lá na frente, quando se torna mais oligopolizada, né, é que ela vai retirar, portanto, aquele lucro, não é, que destrói natureza, que cria bomba, que financia invasão de terra, que queima, etc. O capital oscila, como afirmou a Higg, entre dois extremos. De um lado, os efeitos supostamente nocivos dessa competição, dessa concorrência desregulada. De outro, os poderes centralizadores excessivos de monopólios e oligopólios. Então, de cara, você tem uma contradição entre se você destaca, né, e cria competitividade, ou se você mantém áreas inteiras e setores inteiros centralizados. E aqui também, historicamente, isso oscila. O poder do monopólio é fortemente associado à centralização do capital. A competição geralmente implica a descentralização. Será útil considerarmos aqui essa relação cognata entre centralização e descentralização. Também é importante compreender a relação entre centralização e descentralização em termos de uma unidade contraditória. Talvez seja por isso que os liberais e os conservadores, né, se associam. Porque em determinados momentos isso é mais favorável a uma perspectiva mais liberalizante do tipo da concorrência, da competição. A concorrência, a princípio, ela é benéfica, porque se você tem lá uma padaria num determinado bairro, se você tiver mais uma, depois mais uma, os capitalistas individuais, né, os donos daquelas padarias vão lutar para que o preço seja abaixado. Isso vai, de alguma forma, beneficiar o consumidor. Mas isso é apenas no início. O conservador, por outro lado, ele já sabe um pouco dessa questão, que ela é histórica, e, portanto, ele não é tão a favor, né, nesse sentido de uma liberalização. Ele conserva mais, como o nome diz, ele é conservador. Ele conserva mais e aí ele defende mais o monopólio, ou seja, uma perspectiva de controle total, né? O conservador, né, ele controla até a família dele, né? É aquela ideia do machão, etc. Quais são, então, as implicações políticas dessas descobertas para a política anticapitalista? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que o capital tem tido êxito, em geral, na gestão das contradições entre monopólio e concorrência, assim como entre centralização e descentralização. Então não vamos cair nessa, né, o pessoal da esquerda, né, que nós podemos, né, lançar mão da descentralização para que tudo aconteça nos bairros, nas cidades, no campo, não é? E a vida vai ser uma grande harmonia, né? Nós estamos num mundo do capital mundializado, globalizado, fortemente detentor, não é, do comando central, fortemente
armado, com uma lógica financeira que simplesmente amarra todos nós a essa destruição. Então não é assim, né? Só descentralização. É um processo complexo e duradouro, em algum sentido, a favor do capital. Então é um grande tema para que os anticapitalistas, socialistas, etc., possam discutir melhor, né, esse caminho estratégico para se opor a essa contradição, monopólio, competição, centralização, descentralização.